Que Deus abençoe, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos sejam ricamente abençoados por este Deus que tudo pode. O Deus que criou os céus e a terra. A palavra de Deus diz que Ele estava no mundo e tudo foi criado por Ele, mas o mundo não o conheceu. Então, meus irmãos, por falta do conhecimento de Deus, revelado pelo Espírito Santo, a falta deste conhecimento de Deus, o povo está sendo destruído. A palavra de Deus nos mostra isto lá em Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Coisa lamentável. Muitos rejeitam este conhecimento de Deus. Não se trata de um conhecimento intelectual, mas um conhecimento inspirado e revelado pelo Espírito Santo. Então, o profeta de Deus, nesta mensagem, parado na brecha, nós estamos dando sequência agora à segunda parte, onde diz o profeta de Deus: então eu gostaria de saber, neste dia, desta licenciosa, preguiçosa, acomodada era de Laodiceia em que estamos vivendo. Todos nós sabemos. E sendo que estudamos as eras da igreja, que estamos vivendo nesta última era, a era da igreja de Laodiceia. Esta era da igreja de Laodiceia é a última, não tem outra. Esta era da igreja de Laodiceia terminará com o arrebatamento da noiva. A noiva de Cristo será arrebatada ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Então esta era terminará. Então, meus irmãos, e esta era preguiçosa. Estamos vivendo uma era preguiçosa. De laodiceanos, chamados cristãos preguiçosos. Uma era perdida, despreocupada com as coisas de Deus. Espirituosa, pecaminosa era de concupiscências e que estamos vivendo agora. É de se admirar que Deus ainda não haja dito: recue, igreja, eu simplesmente aniquilarei o grupo inteiro. Vê? É a misericórdia de Deus. Deus é longânimo. Deus é cheio de misericórdia. Mas a misericórdia de Deus um dia terá o seu fim. E então será juízo. Juízo sobre aqueles que não deram crédito à palavra de Deus, não creram na palavra de Deus, recusaram a palavra de Deus e viveram uma vida de impiedade e incredulidade e em concupiscências carnais. Que era que estamos vivendo? E ele fará isto um desses dias também. Nós sabemos que isto está se aproximando. O juízo de Deus está se aproximando. Não haverá ninguém que será poupado nisto, porque ele é já. Alguém morreu por aqueles que queriam escapar. Alguém morreu por aqueles que querem escapar. Mas ele
tomará aqueles que estavam ou têm aceitado Cristo e se tornado cristão através do verdadeiro e genuíno arrependimento e crido de coração no verdadeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e sendo emergidos na água por imersão no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. E permanecido e perseverados na obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. E sendo assim, pela fé, batizado com o Espírito Santo, porque é necessário arrependimento genuíno e verdadeiro, é necessário uma perseverança na palavra, é necessário obediência total à palavra, para que possa ser batizado com o Espírito Santo. É necessário passar pelos processos estabelecidos por Deus e satisfazer os requisitos estabelecidos por Deus. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, isto é a palavra de Deus. Mas ele tomará aqueles que estavam ou têm aceitado a Cristo e se tornado cristão. Estes serão tirados da ira. Por quê? Então, ele não poderia fazê-lo. Não haveria maneira alguma de fazer isto nos tempos de Moisés. Agora, no livro de Apocalipse, quando nós chegamos na era da igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia diz que esta era a era de Laodiceia. Estava cega, diz, porque és ricas, dizem que és rica, e está crescendo em bens, grandes igrejas, as pessoas bem vestidas, a maior que já houve em qualquer era. Porque tu dizes, não tenho necessidade de nada, e não sabes tu que és pobre, miserável, desgraçada, nua, cega, e não sabes. É uma era terrível. E os irmãos podem observar que o profeta de Deus está sempre falando desta era de Laodiceia, em várias mensagens. Não foi somente nas eras da igreja, precisamente a era de Laodiceia, que ele falou desta era, mas em outras mensagens, das quais eu já tenho lido, o profeta falando desta era. Porque é a última era. E Deus está dando praticamente os seus últimos avisos. Deus está sempre avisando. O povo está sendo avisado. O povo está sendo advertido. Ninguém será inocente diante de Deus. Todos serão advertidos, estão sendo advertidos, admoestados conforme a palavra de Deus. Creia na palavra, aceite a verdade do Evangelho. Então nós seremos guardados, protegidos, enriquecidos nesta graça. A graça do Senhor Jesus Cristo. Agora, se um homem, diz o profeta, estivesse nesta condição terrível de pobre, cego, nu, e não soubesse, e você poderia dizer a ele sua condição, ele tentaria ajudar-se a si mesmo, se ele tivesse consciência disto.
a sua situação miserável, lamentável que ele estivesse. Então, mas quando ele está naquela condição e você não pode lhes dizer que é diferente do que ele está fazendo, ele simplesmente não crê que ele está nu. Porque este homem, esta era de Laodiceia, espiritualmente falando, e muitos naturalmente falando, estão totalmente fora dos seus sentidos normais. Ele está cego. Por quê? Por causa de suas incredulidades. A palavra de Deus diz que o Deus deste mundo tem cegado os olhos daqueles que recusam servir a Cristo. Tão cegos que não pode ver o sinal em que estamos vivendo. A hora, o tempo em que estamos vivendo. E recordem, já houve um que esteve parado na brecha. E ninguém mais pôde parar. Você tem de aceitar isto. Este remédio, ou você está sentenciado à morte. Se você recusar tomar este remédio de Deus, espiritualmente falando, que é a sua palavra, vivificada pelo Espírito Santo, você que recusa a esta palavra, a esta mensagem, você está se suicidando por recusar a verdade da palavra de Deus. É suicídio espiritual. As pessoas estão se suicidando por causa de suas incredulidades. Porque quem não crê na palavra de Deus, quem não obedece à palavra de Deus, quem rejeita a palavra de Deus, quem rejeita a mensagem de Deus, ele ama a morte. Por quê? Por rejeitar a vida. Porque rejeitar a palavra é rejeitar a vida eterna. Porque esta palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o que nos dá a vida eterna. É o que nos levará a viver eternamente nas delícias celestiais. Glória a Deus. Agora, para aproximar agora de que eu desejo lhe dizer, poderíamos parar agora. Eu estou pregando para mim mesmo. Nisto poderíamos parar e ver um ser humano que é cego, fisicamente cego, e saber que ele está andando em direção a um abismo. Poderíamos nós, em nosso estado mental parado, em que estamos nesta manhã, poderíamos ficar parados e ver um homem cego indo em direção a um abismo, cego, e não tentaria diverti-lo? Isto seria tão cruel, seríamos tão indiferentes em nosso coração? Poderia você imaginar uma pessoa ficando tão indiferente que quase poderia rir e ver um homem cego que não pode ver e ajudar-se a si mesmo, vagarosamente andar em direção a um abismo? Se você visse alguém andando cegamente em direção a um abismo, você não o ajudaria ele? Com certeza, se você estivesse no seu bom senso, humanamente falando, você o ajudaria e o advertiria: olha, não vá mais, porque há um abismo na sua direção. Volte, tome este outro caminho, porque você está andando num caminho que tem um grande abismo e você se matará e morrerá. Espiritualmente, também, nós, como os pregadores do Evangelho, não adverteriam aqueles que estão na direção errada de um abismo, descendo para o inferno? Com toda certeza, um verdadeiro pregador do Evangelho vai advertir aqueles e
todos os que estiverem ao seu alcance, que ele está indo para o abismo. E a humanidade, em sua maioria, está andando de largos passos para o inferno. E não sabe porque foram cegados por este Deus deste século, que é Satanás. Mas o nosso Deus verdadeiro, Senhor Jesus Cristo, com D maiúsculo, é um Deus que abre os nossos olhos, é um Deus que abre os nossos entendimentos, que nos faz ver algo real, profundo, quando nós cremos em sua palavra. Mas o diabo, que é o Deus deste século, ele gosta daqueles que são incrédulos, daqueles que são indiferentes para com a palavra de Deus. Esses tais, eles são presas fáceis para Satanás lhe cegarem e o agarrarem com as suas garras malignas e lançá-los no inferno. Por quê? Por causa da sua incredulidade. Incredulidade na palavra de Deus. Que coisa lamentável é uma geração, uma era de homens e mulheres, velhos e moços, cegos espiritualmente, por causa de suas incredulidades, por causa das suas indiferença para com a verdade do Evangelho. Bem, para meus irmãos em todo o mundo, eu quero fazer esta confissão. Eu humildemente digo isto, que isto é mais ou menos o que eu estava fazendo, ou preparando para fazer. Eu tinha pregado por anos e eu me tornei um homem velho, um velho pregador veterano, e tive muitas batalhas difíceis, e talvez eu tenha cicatrizes todo retalhado por dentro, por causa das lutas, porque meu destino que o Senhor me deu não foi voltar e beijar os bebês, e casar os jovens, e enterrar os velhos, mas foi para segurar uma espada que se maneja com duas mãos frente à batalha contra as astúcias do paganismo e da demonologia e os poderes das trevas, e lutar com a palavra de Deus até que eu ver o inimigo derrotado. Eu já fui ferido de Deus até eu ver o inimigo derrotado. Eu já fui ferido profundamente, muitas vezes. Diz o profeta, ele foi um homem que foi comissionado por Deus para segurar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós estamos dando sequência como ministro do Evangelho. Esta espada, e manejando ela, capacitado pelo Espírito Santo para assim fazê-lo. Porque sem ser capacitado por Deus, você não terá condições de manejar esta espada, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus nos capacita, nos fortifica, nos dá uma mão forte, uma fé firme para manejar esta espada, para a direita e para a esquerda, para que possa cortar os inimigos de Deus, os demônios do inferno, retalhá-lo no poder da pregação do Evangelho. Deus tem levantado homens nesta era para pregar esta mensagem. E nós estamos agradecidos a Deus por Deus ter nos sustentado
e nos dado força e coragem para continuar. Que Deus possa continuar aquecendo a cada dia os nossos corações para pregar a verdade do Evangelho como relâmpago e cortar o pecado até as raízes. Porque Deus quer homens separados, homens completamente rendidos à vontade de Deus e que pregue a verdade do Evangelho como relâmpago e corte o pecado até as raízes. A incredulidade tem que ser combatida, tem que ser cortada até as raízes. Todos os atributos da incredulidade têm que ser cortada pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, quando eu venho com a mensagem neste dia e tenho dito à igreja as coisas que estou para dizer, ou por dizer, e eu predisse anos atrás, quando o Espírito Santo me chamou para este trabalho. Louvado seja Deus. Deus tem nos chamado também da mesma forma. Caso contrário, não estaríamos pregando e ensinando o Evangelho de Deus. Deus, Ele capacita aqueles que Ele chama. Ele dá todos os materiais, os equipamentos necessários para que aquele homem que foi ordenado e chamado por Deus para pregar o Evangelho, porque aquele que Deus chama, Deus o capacita. Deus lhe dá unção, Deus lhe dá autoridade, vindicação e confirma aquele ministério que Deus assim o deu, o entregou. E nós devemos, como os pregadores do Evangelho, ser fiéis a este chamado de Deus. Não importando o que os homens venham a dizer, até mesmo ministro, porque até mesmo o profeta de Deus não foi reconhecido por muitos ministros. Mas o importante não é ser reconhecido pelos homens. Primeiramente, devemos ser reconhecidos por Deus, vindicados por Deus, comissionados por Deus. Louvado seja Deus. Então, não há uma pessoa vivendo na terra hoje que poderia alguma vez dizer que o Senhor já me permitiu dizer qualquer coisa em seu nome que não haja acontecido exatamente da maneira que isto era para ter sido feito. Deus, Ele vindicou a mensagem do profeta de Deus. O ministério do profeta de Deus foi vindicado por Deus. Porque o profeta de Deus teve um ministério de Deus. E o seu ministério ainda não terminou. O ministério do profeta de Deus terminará com o arrebatamento da noiva de Cristo e com o estabelecimento do milênio. O profeta de Deus, ele diz: quando este ministério tiver terminado, o mundo será totalmente queimado e os justos caminharão na cinza dos maus, dos ímpios. Como que ele me enviou primeiro, diz o profeta, e o primeiro dom, e o segundo dom, e as coisas que têm sido ditas ou feitas em todo o mundo. E literalmente milhões têm vindo a Cristo, e dezenas de milhares de pregadores inspirados que começaram um reavivamento que se estendeu por toda a face da terra hoje. E sendo que os pentecostais foram aqueles que receberam minha mensagem, eles foram os que ganharam terreno. A igreja pentecostal mostra mais conversões no pequeno grupo de pentecostais do que todo o resto de igrejas colocadas juntas.
Esta é a estatística. Por quê? Por causa deles receberem a verdade e receberem um reavivamento. Glória a Deus! É maravilhoso, é glorioso a gente ser participantes deste movimento de Deus. Nós sabemos, nos dias agora atual que estamos vivendo, que muitos têm rejeitado. Muitos receberam a mensagem do profeta de Deus na sua primeira e segunda etapa. Mas quando ele entrou na sua terceira etapa, ele foi rejeitado pelos pentecostais. Lamentavelmente. Muitos não perseveram até o fim. Mas a vitória não é dos que começam, mas dos que terminam, daqueles que perseveram até o fim, na verdade da palavra. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui pregando o Evangelho, no ministério do Filho do Homem, quando ele estava na sua primeira e segunda etapa, multidões o seguiam a ele, o queria, o amava. Por quê? Porque a primeira etapa e a segunda etapa do ministério do Senhor Jesus Cristo foi curar os enfermos, foi operar milagres, ressuscitar mortos, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinhos. Então, multidões o seguiam por causa do interesse pessoal, por causa dos seus benefícios que ele lhe era concedido. Muitos foram beneficiados fisicamente, até espiritualmente, mas não perseveraram quando ele entrou na sua terceira puxada ou terceira etapa do seu ministério. O rejeitaram, os seus próprios discípulos. Os discípulos, aqueles 70, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. E eles, por causa das suas incredulidades, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo e não puderam entender. Mas aqueles que foram fiéis ao Senhor, que creram no Senhor Jesus Cristo, mesmo sem entender, eles perseveravam em seguir ao Senhor Jesus Cristo. E também todos que são crentes fiéis e verdadeiros também continuarão seguindo e crendo na mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã em Cristo Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.